Estudantes da mediação tecnológica, já voltamos de novo para mais uma aula Beleza. híbrida. Para mais uma aula híbrida. Essas aulas elas são bem formais e hoje nossa aula ela é nesse estilo. A gente vai conversar com vocês, vocês vão conversar com os Problemas. problemas. Vocês lembram que nós, assim, a gente foi fazendo as aulas e no decorrer das aulas, de acordo com os professores, iam falando assim, eles estão com dificuldade nesse assunto, não entenderam muito bem esse assunto. Aí nós íamos avisando para vocês, pessoal, calma, nós vamos ter um momento para isso. Nós fizemos o primeiro momento, aulas 1 e aula 4, onde nós aprendemos a observar os números na reta numerada. E depois vimos a reta no nosso dia a dia. Fizemos várias explanações. Depois a dificuldade que eles tiveram foi de montar equações. E para entender um problema, para montar uma equação, nós temos que, e aí eu vou colocar a ideia do Valnei, é a ideia dele, conversar com o problema. E aí nós trouxemos para a aula e hoje vocês vão aprender a primeira etapa de como conversar com um problema. Beleza, quando a gente fala em conversar com o problema, a gente quer que você interprete o problema, transforme essa linguagem simbólica, não, essa linguagem usual em símbolos matemáticos. Perfeito. Então seria interessante também, nós pedimos permissão das professoras de português, a Alessandra e a Amadinha, para pegarmos lá, por acaso, uma aula dela sobre interpretação de texto. Porque a primeira parte é essa. Você tem que saber ler, você tem que interpretar o problema. Então, uma vez que eu leio, aí eu vou encontrar, então, termos matemáticos para transcrever depois a matemática. Isso, a gente vai transformar essa linguagem em símbolos matemáticos. Eu vou fazer um teste aqui. Vou fazer um teste aqui com vocês. Presta atenção. Mas vale nota? Vale nota? Vale nota para quem? Para mim? Para ti? Não sei quanto que o Maurício tem na carteira dele, beleza? Mas eu vou dizer para vocês que eu tenho o triplo do que você tem. Então quer dizer que se eu tiver tantos reais, tu vai ter 3 vezes mais? 3 vezes mais. E aí você pode transformar essa linguagem que eu falei em símbolos matemáticos em uma expressão matemática? Eu já ouvi falar desse triplo aí. Triplo. Se é triplo, eu multiplico por? 3. Por 3. 3. Se eu tenho o dobro, eu multiplico por? 2. Então... Mas eu não sei quanto que o Maurício tem. O valor que eu tenho na carteira é uma interrogação. É uma incógnita. Perfeito. E assim vai ser mais ou menos a nossa vivência. Não vai ser só essa aula, tá? Serão pelo menos 2 aulas onde nós vamos conversar com o problema, nós vamos transcrever esse problema, transformando-o em uma equação, beleza? Depois nós vamos resolver equações. Mas resolver equação, vocês já aprenderam. Isso já é fichinha. Perfeito. Resolver equações já está fichinha, está todo mundo afiado aí, porque a gente já teve essas aulas de equações, e equações é moleza, né, galera? Beleza, então. Então vamos lá? Bora lá, Vamos então começar essa aula. Na telinha, então, aulas 7, 8 e 9. A aula em que nós vamos conversar com o problema. Olha só, conversando com o problema, interpretando problemas. Beleza. Para nós entendermos, o professor Valnei falou que existe uma linguagem matemática, certo? E é justamente essa linguagem matemática que nós, estudantes, precisamos compreender, que nós precisamos entender no texto exatamente essa linguagem matemática. Então vamos lá, prestem muita atenção. Linguagem matemática. Essa aula tem como finalidade mostrar para vocês da forma mais simples possível como devemos analisar um problema no nosso dialeto para, em seguida, transferi-lo para a linguagem universal matemática da álgebra. E aí é importante ressaltar, tá? A linguagem universal da matemática da álgebra. Essa álgebra, ela sempre que tiver um valor que nós não sabemos qual é, sempre que tiver um valor desconhecido, a álgebra nos fala assim, usa uma letra
usa uma letra no lugar dessa informação. Essa letra é chamada de incógnita, beleza? Beleza, beleza. Então, para isso, vai ser necessário utilizarmos esse processo, né? E nesse processo teremos que seguir alguns passos. A gente trouxe alguns passos para eles? Mas a pergunta que está lá é assim, ó, mas e é muito difícil isso? Porque assim, eu tenho um problema com a matemática, eu não gosto de ler matemática, eu não conheço termos matemáticos. É verdade. E quando os alunos veem números, letras, já fica apavorado. Poxa vida, o porquê da matemática tem que ter letras também. E aí esse é um problema, né, que nós estamos já nesse processo do novo ensino médio, numa reformulação, porque o sistema de educação não quer mais aquele método matemático só de calcule, efetue, resolva, determine, não. Arme, ele quer que efetue, né? Arme, efetue, encontre o valor de X, determine o valor de... Não, agora nós temos que entender a situação. Por isso essa aula de conversar com o problema. E para responder a pergunta dessa garotinha aqui que está aperreada, não é difícil. Beleza, beleza. E a gente viu ali quando a gente falou de álgebra, álgebra é a parte da matemática que a gente vai ver letras misturado com números, essa interpretação toda aí. Beleza, então. Então vamos lá, olha só. Primeiro passo, ler o problema. Tudo deve começar pela leitura e compreensão a que se deseja encontrar a solução. Este sendo o primeiro e principal passo, também é necessário, em grande parte das situações, a repetição da leitura, na busca pela compreensão exata. Então, olha só, vamos aqui, ó. Às vezes eu leio um problema, eu leio uma questão de matemática, quando eu termino de ler a questão, eu fico tipo assim, hã? Não entendi. Que? Beleza. Então, eu preciso ler de novo. Pode ler novamente, interpretar, ver o que o problema está pedindo para você, para depois você começar a tentar resolver. Tentar não, para você resolver. Isso, mas beleza? Assim, para resolver, esse tentar veio certinho, porque para resolver, primeiro eu tenho que entender. Senhores, sim, queridos, se vocês não entenderem o problema, se você leu a questão todinha e não entendeu, você não vai conseguir resolver. Por quê? Você pode até fazer uma conta, olha só, um detalhe, fazer uma conta, mas às vezes a conta dá até certo, a gente acha a resposta e marca. Mas eu acabo de fazer esse problema, eu fecho o livro, fecho o caderno, saio, volto, aí como é que eu fiz mesmo? Como é que faz? Ah, já esqueci. Se eu esqueci é porque eu não entendi o problema. Então, o primeiro passo é esse aqui, ó, ler. Tem que ler e entender. Não sei se vocês já fizeram essa experiência de pegar, por exemplo, as questões do Enem. Questões mais contextualizadas. Já leram a questão do Enem todinha? Já leram? Já entenderam a questão na primeira leitura? Não. Se você é do primeiro ano e fez uma experiência, a não sei que você tenha pegado uma questão mais prática, mais objetiva, mas aquelas questões contextualizadas, você precisa ler 2 vezes. Por isso que, quando vocês forem para se preparar para o Enem, ou mesmo antes já vamos avisar agora, é interessante que você faça as questões de Enems anteriores. Vai fazendo. Por quê? Porque você vai acostumando com essa leitura. Beleza, então, o primeiro passo é você saber português. Beleza. E o nosso primeiro passo está pedindo que você entenda o problema. E se você não entendeu, não está entendendo o que o problema está pedindo, refaça a leitura novamente. Perfeito. Vamos lá então para o segundo passo? Bora na telinha, lá, então. Primeiro passo é ler o problema. Leu o problema, entendeu? Agora nós vamos para o segundo passo. No segundo passo, nós vamos selecionar os dados. Ah, isso aqui vocês estão carecas, cabeludos de saber, porque durante nossas aulas, a primeira coisa que nós sempre fazíamos era selecionar os dados, né? Nós íamos sublinhando no texto e colocando do lado para resolver. Então, olha só o segundo passo. Durante a leitura, os dados devem ser sublinhados ou transcritos para facilitar a resolução do problema. Por exemplo, só para ficar bem prático, tá? Vou pegar um bem prático. Vamos resolver uma equação do segundo grau. A primeira coisa é eu saber quem é o A,
quem é o B e quem é o C. Isso eu- é selecionar os Isso dados. é selecionar os dados. Vou resolver uma progressão aritmética, aí que é a soma dos termos de uma PA. Eu sei que na soma dos termos tem o primeiro termo, tem que ter o último termo e tem que ter o número de termos. Então eu preciso selecionar esses dados. Isso. Certo? E você vai colocando todos os dados que o problema te deu. Por exemplo, no caso da PA, quem é o primeiro termo? Vai escrevendo. A1 é igual a tananã. Quem é a razão? Encontra a razão, coloca. A razão é igual a tananã. Você vai colocando os dados que o problema vai te dando para facilitar quando ele perguntar o que ele quiser, aí você já tem tudo ali prontinho, fácil, para você Beleza. calcular o que o problema está pedindo. E o terceiro passo é montar a equação. Olha, nessa aula, nós não estamos preocupados ainda em resolver equação, até porque nós já estamos pressupondo que vocês já tiveram aquelas aulas de equações. Na dúvida, você volta lá, aula 21, 22, 23, aulas de resolução de equações. Mas nós temos que primeiro ler, depois tirar as informações do texto e, por último, montar a equação. Na montagem da equação, você deve tomar cuidado durante a escrita da equação, pois qualquer erro resultará numa equação errada. Montei uma equação errada, eu posso até resolver certo, mas se a equação for errada, aí vai dar tudo errado. Beleza. Certo? Mesmo que seja um sinalzinho. Se tiver que ser, que se for um sinal de mais lá na equação, se você trocou por um sinal de menos, você vai errar todo o problema. Todo o problema. Vamos deixar mais prático. Agora há pouco o professor Valnei falou que ele tem na carteira dele o triplo do que eu tenho na minha carteira. Então, beleza. Quem tem mais? Eu ou o professor Valnei? Isso aí entendeu o problema. Ah, o professor Valnei, porque ele tem um triplo. Beleza. Li o problema. Transcrevi. O professor Maurício tem não sei quantos reais. Eu coloco X reais. Professor Valnei tem. Olha só o detalhe agora de montar a equação. Vamos imaginar que eu transcrevi o triplo do valor que o professor Maurício tem, eu transcrevi como 2x. Já montei errado. Então eu posso até montar a equação certa, mas na hora de resolver vai dar errado. Por quê? Porque eu fiz uma informação errada. Beleza? Então muito cuidado com esse detalhe. Dobro, triplo, um terço, a quarta parte, a quinta parte, a metade. Tudo isso são detalhes que você precisa ter na hora de resolver. Na verdade, não. Resolver não. Montar a equação. Beleza? Então, passo 1, ler. Passo 2, selecionar os dados. E o terceiro passo, montar a equação. Depois é o quê? Resolver. Mas resolver, daqui a pouco a gente fala sobre resolver. Alguns termos matemáticos nós temos aí. Vamos lá conversar com eles? Olha só. E vocês vão ter um trabalho hoje bem diferente, tá? Esse é um trabalho mais de português do que de matemática. Olha só, aqui nós separamos alguns termos matemáticos. Quais termos nós falamos na aula? Nós falamos de triplo, nós falamos de incógnita, nós falamos de equação. Isso são termos matemáticos. Aqui nós trouxemos um outro termo, olha só. Fator. Definição de um fator. Ah, professor, eu não sei o que é fator. Você sabe fazer a tabuada? 7 vezes 3, 15. 21. Hã? 7 vezes 3, 21. 21. 7 vezes... 21. Ele fica Corta essa parte. Ele fica tentando enganar vocês aí, ó. 21. Quem são os fatores da multiplicação? O 7 e o 3. Viu como ele sabe? Ele tá só... deixa ele comigo. E o resultado? 21. 21. Que não é o 15. É o nosso produto. Olha lá, Produto. Atrás, produto. Então, isso são termos matemáticos. Fator, produto, né, quociente, né, incógnita, tudo isso são termos matemáticos. Soma, parcelas, Diferença, quociente, são termos matemáticos. O trabalho de vocês, daqui a pouco nós vamos explanar, mas vai ser construir um dicionário com esses termos todinhos. Mas já a gente fala sobre eles, porque agora eu quero, junto com o professor Valnei,
conversar com um problema. Vamos lá? Na telinha, diretor, porque agora nós vamos conversar com um problema. Beleza? Vocês estão preparados? Vamos lá. Bora Ó, lá. o professor Valnei falou sobre triplo. Triplo, na matemática, é chamado de numerais multiplicativos. Dobro, triplo, quádruplo. São aqueles que indicam quantas vezes, né, eu vou multiplicar um número pelo outro. Ou quantas vezes uma incógnita foi multiplicada. Numerais multiplicativos, ou termos, né, ou termos matemáticos. Beleza. Agora vamos lá. Primeiro problema. Maria tem o triplo da idade de Joana. Não é dinheiro, não. Mais Tá? ou menos aquele problema que eu Isso. comentou lá no início da aula. Eu quero conversar com o problema agora. Eu vou perguntar para o problema. Quem é mais velha? Lendo esse problema simples, olha só, uma Maria informação tem o triplo simples. da idade de Joana. Isso. Maria tem o triplo, tem 3 vezes a idade de Joana. Então Maria é mais velha. Então, Maria é a mais velha? Maria Primeira é mais velha. coisa é essa, olha só. Então isso que você fez, Foi você uma já conversa. é uma conversa que você já interpretou aí quem é mais velha. Agora, olha só. Maria, além de ser a mais velha, o problema disse que ela tem o triplo da idade de Joana. E aí a pergunta é, mas quantos anos tem Joana? Aqui no problema não disse, então é uma incógnita. É uma incógnita? Então, Joana tem X anos. Beleza. Então, Maria vai ter quantos anos? 3 vezes a idade dela. Se eu chamei a idade dela de X, então ela tem 3X. E 3 se vezes fosse X. o quíntuplo? Então ela seria 5 vezes mais velha do que Joana. E se fosse o sexto? O sétuplo? Tem esses nomes? Vocês estão- Tem uma tabelinha com tudo isso aí, Tem? Maurício. Tem. Então, me mostra essa tabelinha, eu quero ver. Olha aqui, ó. Numerais multiplicativos. Tá aqui uma tabelinha bem bonitinha aqui, ó. Quando a gente tem 2x na matemática, a gente pode ler desta maneira aqui, ó. O dobro de um número, o duplo, dúplice, dúplice. Isso tudo é a mesma coisa que 2 vezes x. Então quer dizer, quando eu for ler um problema lá e tiver um desses termos aqui, eu já sei que está se referindo a 2 vezes. 2 vezes mais. Então triplo é 3 vezes. Triplo é 3 vezes mais. O óctuplo. Óctuplo. Lê 9 vezes mais. Nônuplo. Nônuplo. Lê 100 vezes mais. Cêntuplo. Cêntuplo. Legal, velho. Olha aí, tá vendo? Uau. Que legal, que legal, que legal. Então, olha só. Agora, você já tem que conhecer alguns termos. Só que o negócio legal da aula foi essa, olha só. Nós trouxemos aqui para vocês trouxemos aqui para vocês, ó, um termo matemático. Na verdade, era para vir só um, mas como ele é amostradinho, veio 2. Tá? Veio o fator e aqui no meio veio o produto, que é o resultado. Beleza, aqui, ó, Veio nesse 2. caso aí a gente tem 3 vezes 24 72. igual a 72. Veio os O fatores 3 e o 24. fatores. E o 72, que é o resultado, é chamado de Produto. Daí, Beleza. olha só, não sei se você vai se lembrar, mas tem um ditado que o pessoal fala assim, ó, a ordem dos fatores não altera o produto. 3 vezes 24 é o mesmo que 24 vezes 3. O resultado é o mesmo. Então, não altera o resultado. trouxemos só um termo matemático. Aí trouxemos aqui alguns numerais multiplicativos, porque o professor Valnei adiantou lá, né? Falou sobre o triplo, tal. Então, tá aqui os numerais. Não foi a minha intenção. Mas aí nós colocamos aqui. Só que está faltando um monte de termos matemáticos, termos que você vai encontrar nos problemas. Diferença, soma, quociente, dividendo, divisor, você vai encontrar lá. Mas e esses termos todos? O que vai acontecer com eles? Você vai já ficar sabendo. Na telinha... Tu quer falar? Não? Na telinha, então. Então, olha só. Vamos pegar agora um outro probleminha agora.
Olha só, outro probleminha. Tu falou de triplo? Vamos falar de parece que- triplo, então. Então, a nossa aula é só sobre triplo hoje. O triplo do salário de Mazinho, acrescentado à terça parte do salário de Mateus, daria para comprar uma TV LED que custa R$ 1.400 à vista. Sabendo que o salário de Mazinho e o de Mateus são iguais, qual é o valor do salário de Mazinho? Então, primeira coisa, nós fizemos a leitura do problema. Na leitura, na primeira leitura, aquela leitura mais rápida, nós só fomos lendo. Agora vamos ler e vamos fazer o segundo passo, que é destacar as informações. Vamos. Aqui no texto, no primeiro momento, ele falou sobre o salário do Mazinho e do Mateus. Então, eu vou destacar os dois. Beleza. Daí você pergunta para o problema. Quem tem mais? Ninguém. Os dois têm o mesmo salário. Está lá embaixo lá. Então, vou dizer que o salário de Mateus e do Mazinho são iguais. Mas igual a quanto? Não sei. Não sei. O salário deles é uma incógnita. Você viu? Você perguntou. Quem ganha mais? Aí o problema respondeu. Ninguém. O salário deles são iguais. Iguais. E aí, como a gente começou a nossa aula falando dos passos que a gente tem que fazer, o primeiro passo é... ler o problema, reler o problema, ler de novo. E o segundo passo? Destacar as informações. A gente acabou de fazer isso, destacou as informações ali, ó. Os salários deles são iguais, é o Mateus e o Mazinho, e o salário dele custa, ainda vou destacar isso aqui, ó. Olha só, lá são iguais. São iguais e os dois juntos dá para comprar uma TV de R$ 1.400. Opa, peraí. Então, só que ali ele fala que é o triplo do salário do Mazinho, mais a terça parte. Olha só outro termo lá, o acrescentado. Acrescentado. Então, vamos destacar isso aqui também. Da ideia de somar, não é? Da ideia de, olha lá, aí fala sobre triplo e terça parte. E terça parte do salário dele. Então, beleza. Qual que é o salário dele? Não sei, é X. O salário dele é X. Qual que é o triplo do salário deles? 3x. Qual que é a terça parte? A terça parte é dividir por 3. X sobre 3. Aí depois ele fala de somar, né? Então, ambos têm salário igual a X. Porque são iguais, né? Então, vou marcar aqui X para todo mundo. X reais e X reais. X para cá e X para cá. Esse é o salário deles. Aí depois ele fala, o triplo desse salário do Mazinho é 3x. A terça parte do salário do Mateus é X sobre 3. Então, isso é você conversar com o problema. Nós não estamos aqui hoje para resolver o problema. A gente pode até resolver, mas o nosso objetivo hoje, que na telinha, diretor, não é fazer o problema, não é resolver o problema. Você viu? A gente foi lendo e foi destacando, ó, salários iguais, aí o triplo do salário de um, a terça parte do salário do outro. Então, você vai lendo, você vai conversando, você vai perguntando para o problema. O que ele quer que você faça? Depois ele falou que 3 vezes o salário de um, mais a terça parte do salário do outro, é igual a 1.400. Mas o salário de um e o salário do outro é o mesmo. Por isso que a gente destacou ali também, X ó, e X. já colocando ali, selecionando os dados ali importantes, ó, Mateus tem X reais e Mazinho também tem X reais, porque os salários são o quê? Iguais. E aí aparecendo aqui algumas informações, triplo, terça parte, acrescentados, beleza. Professor, mas como é que eu vou saber desses termos todos na hora que eu for resolver problemas? Aí, assim, dependendo das situações, são várias palavras diferentes. Daí, olha só, nós vamos passar para vocês agora aqui um detalhe importante. Não é? Aqui tem a resolução, depois vocês vão pegar, tá? Se eu pegar aqui, porque eu quero agora passar um negócio para vocês. Mazinho, agora é com eles lá. É com eles, diretor, é só com eles. Deixa a gente aqui, diretor, não corta a gente não. Olha só o que vai acontecer agora. Me explica aí. Um monte de termo diferente, terço, triplo, quarto, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Construção de um dicionário matemático. Quem vai construir?
Não é nós, não, é vocês. Ó, aqui nós colocamos aqui um link, né, de um dicionário lá do professor. Ele criou um dicionário. Não precisa ser todas as palavras, as mais importantes. Triplo, terça parte, equação, incógnita. E você vai descobrindo outras aí. Então, para você, estudante, você vai construir um dicionário. Aqui tem algumas informações, algumas palavras já. Ó. Equação, incógnita, termo algébrico, variáveis, função, gráfico, produto, diferença, soma, dobro, triplo, metade, perímetro, área. São algumas palavras que você vai pesquisar. Onde eu vou pesquisar, professor? Aqui, ó. Nesse link aqui você vai encontrar muitas dessas palavras. E as que você não encontrar aqui, você é bem esperto para encontrar, não é? Tem lá, é só você procurar direitinho, beleza? Então, nessa aula, nós trouxemos aqui alguns probleminhas, olha só. 3/5, 1/2, 2/3. Nós não vamos resolver. Nosso objetivo é conversar com o problema. Só que quando a gente conversa com ele, ele nos traz algumas informações que eu preciso saber. Então, essas informações, essas palavras, chamadas depois de palavras-chave, é quem vão nortear a construção da equação. E se eu construir a equação errada, eu vou resolver errado. Então, primeiro momento da aula, né, nós vamos ter várias aulas sobre essa construção, é ler o problema, destacar as informações e montar a equação. Vamos só montar essa equação aqui para eles rapidinho. Só essa daqui cadê aqui? Aquela que a gente começou? Bora lá rapidinho. Então, Na telinha, diretor, rapidinho, só para a gente montar essa equação aqui, ó. Ó, nós temos o salário deles que é x. Ele disse aqui o triplo do salário do Mazeu, então é 3x. 3x, quem tem um triplo? Tudo é igual, o x e x. 3x. Mais a terça parte é x dividido por 3. X dividido por 3. Isso é igual a R$ 1.400. Por que é igual a 1.400? A televisão de LED, inclusive esse preço. Porque somando os dois salários dá igual. Isso. Então, nós não queremos resolver essa equação ainda. Professor, eu posso resolver? Você pode, mas a gente quer conversar com o problema, montar o problema, certo? Então, cuidado com essas palavrinhas, com esses termos, para que você não monte a equação errada. Ali nós tínhamos triplo e terça parte. Triplo multiplica por 3. Terça parte divide por 3. Então, quando a gente fala em terça parte, a gente divide por 3. Quarta parte, divide por 4. E presta atenção nesses detalhes. Beleza. Quando você tem que multiplicar ou quando você tem que dividir. Aqui nós temos um outro, só para montar a equação rapidinho também, olha só aqui, ó. 3/5 de um número somados a metade é igual a 2/3 desse mesmo número. É o mesmo número. Que número é esse? É x. X. Beleza, então já coloquei x aqui. Então nós temos 3/5 de x mais somado é a adição. Dx eu posso transformar numa multiplicação. Olha aqui, ó. Já está aqui? Pode ficar vezes. Não, aqui foi a informação. Já é outro. Pode ser vezes x do lado. Ou 2x sobre 3. Então pode ser 3x sobre 5 para ficar mais bonitinho. 3x sobre 5. Somados é mais a metade. Então é Mas x a metade desse número? Desse mesmo número. Então é a metade. Então pode ficar metade divide por 2, mas é x. Poderia ficar só x sobre 2. É igual a 2/3 desse mesmo número. É igual a 2/3 de x. Então pode ficar 2x sobre isso. 3. Perfeito. Não, é só somados com meio, né? Desculpa, aqui não tem x não. Rapidinho, olha o problema me falando aí, ó. 3/5 de um número somado a meio. Ó, viu? Por que eu parei? Por que a gente parou aqui? Porque o problema falou assim, ei, só tem x aí, Cadê o número? Pronto. Conversamos com o problema, montamos uma equação. Não precisa resolver. O trabalho de vocês hoje é construir um dicionário. Aqui nós colocamos alguns termos, você vai pesquisar outros, beleza? Então vamos lá. Primeira aula de conversar com o problema.
Conversa, monta a equação. Não resolve ainda. Agora, a atividade de vocês é construir um dicionário matemático. Beleza? Beleza, então. Então, agora, Beleza, então agora é com vocês, nosso né? cenário, diretor, nosso cenário, porque já foi mais uma aula híbrida onde você é protagonista. Você vai construir o dicionário matemático, beleza? Beleza, beleza. E a gente deu exemplo lá, pode ficar igual uma tabelinha bonitinha, faça bem organizado, coloca lá o termo, coloca o que significa aquela linguagem lá, o que significa o símbolo matemático em uma linguagem comum, beleza? Perfeito. Então agora é Com com vocês. vocês.